Nós convidamos, então, o cirurgião bariátrico Eduardo Godoy. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos aqui na nossa sala. E, claro, você pode participar da nossa conversa mandando perguntas para o nosso WhatsApp. O número você já conhece, está na sua tela, o 98181-2222. Doutora, a história da Marina é a de muitos, né? Muitas pessoas devem ter se identificado com ela. Inclusive, ela já sofria por causa da obesidade desde criança. Corretamente. A Marina, ela tem um histórico muito parecido com a de diversos pacientes, porque a obesidade, ela não é uma culpa do paciente. O paciente não deseja estar doente. Tanto é verdade que ela já tinha tentativas sucessivas de perda de peso, de acompanhamento nutricional, dieta, atividade física, e não tinha uma resposta eficaz. Mas todo mundo pode fazer a cirurgia? Quem pode fazer? A cirurgia bariátrica, ela tem indicações bem precisas. Usualmente, indica-se a cirurgia bariátrica a partir do índice de massa corporal do paciente, que é basicamente o peso pelo quadrado da altura. É bem fácil de calcular e tem essa ferramenta na internet. Para aquelas pessoas que têm um IMC acima de 35, na presença de alguma comorbidade, ou IMC acima de 40, sem qualquer comorbidade, que são as doenças que acompanham, que você acabou de citar aqui, o paciente já tem indicação da cirurgia bariátrica. Nos casos não cirúrgicos, qual é o tratamento indicado? Olha, usualmente indica-se para os pacientes que não têm obesidade tão acentuada, ou seja, obesidade mais inicial, a grau 1, ou apenas sobrepeso, que façam acompanhamento com nutricionista, que façam atividade física, e hoje já dispomos de excelentes medicações que permitem que o paciente perca uma quantidade de peso significativa, até em torno de 10% do peso corporal. Essas medicações já são disponíveis para venda, inclusive em farmácias aqui no Brasil todo. Deve ter gente fazendo contas, né? O que é exatamente estar acima do peso? Quem pode ser considerado obeso? Então, o peso é uma ferramenta importantíssima, mas a composição corporal do paciente é tão importante quanto, tá? Mas de uma forma mais mais simples, mais direta, é quando esse índice de massa corporal, que a gente acabou de falar, ele está acima de 25. Acima de 25 já se considera o paciente com sobrepeso e acima de 30 ele se enquadra como obesidade. E como ele faz essa continha? É basicamente pegar o peso e calcular pelo quadrado da altura. A data também serve para lembrar que a obesidade é uma doença, que ela não pode ser tratada de qualquer maneira, com tantos estigmas, com tantas piadas de mau gosto, né? E que ela precisa ser tratada e olhada de uma outra forma. Com certeza. Essa é uma data que é importante para a gente reiterar esse trabalho contínuo de nós como profissionais que trabalhamos com obesidade, para que eles entendam que o paciente, ele não passa por um processo de escolha. Então, são vários fatores que estão envolvidos. Fatores familiares, genéticos, também existem fatores comportamentais também, mas o principal é a questão hormonal. Por isso que quando o paciente utiliza uma medicação feita essa para perder peso, começa a fazer atividade física ou decide por fazer a cirurgia bariátrica, essa mudança no organismo do paciente é que provoca essa perda de peso que propõe-se que ela seja mantida, que ela seja sustentada aí pelo resto da vida. Eu falei sobre estigma porque, às vezes, as pessoas tendem a olhar para o outro e pensar assim, fulano não vai para a academia, não se esforça, é preguiçoso, não perde peso. E a gente está falando de uma doença, de questões hormonais, que essas questões devem ser tratadas aí por uma equipe multidisciplinar, mas principalmente ter apoio dentro de casa, da família, dos amigos. Isso. O apoio, essa rede de apoio é de suma importância para que o paciente siga qualquer atitude em relação ao tratamento de qualquer doença, e com a obesidade, como uma doença crônica e grave, não poderia ser diferente. Então, quando um familiar, quando os amigos apoiam, ao invés de dizer, olha, mas por que você não faz somente uma dieta, faz somente uma atividade física? Isso, em determinados graus de obesidade, não é suficiente, isso aí já é comprovado. Então, o paciente, ele deve ter esse apoio familiar e deve procurar também uma rede de apoio profissional para que ele consiga realizar esse tratamento de forma segura e eficaz. Uma rede de apoio para seguir com uma dieta saudável, um estilo de vida saudável. Como mudar? É tão difícil, às vezes, dar esse primeiro passo? Isso, esse primeiro passo, o paciente ele deve sempre reconhecer que a rede de apoio é um ponto fundamental. Então, quando você está lá com os familiares e você está querendo fazer uma dieta, mas
o restante da família não está acompanhando, isso gera um grau de dificuldade. Por isso que sempre se estimula que durante as consultas, durante todo o tratamento, que a família acompanhe, que os amigos também podem ir lá para tirar dúvidas e desmistificar o tratamento de uma doença que é tão grave, que não é uma escolha do paciente e que em longo prazo pode trazer consequências irreversíveis. Eu não disse, doutor, que tinha gente fazendo continha. Eu recebi aqui uma pergunta da Sandra Queiroz. Ela disse, gostaria de saber a partir de quantos quilos é indicada a bariátrica? A indicação da cirurgia bariátrica, ela se fundamenta no peso, mas a gente tem que ter a altura do paciente. Uma vez que a gente tem esse peso, a gente faz esse cálculozinho aí com a altura do paciente e se esse índice der acima de 35 e tiver mais alguma doença, como pressão alta, diabetes, apneia do sono, a cirurgia já está indicada. Ou, se der acima de 40, independentemente de um diagnóstico desse, a cirurgia também vai ser muito eficaz. Só tenho 30 segundinhos, mas vou colocar aqui a pergunta do Ricardo. Gostaria de saber do especialista sobre a efetividade no uso de canetas emagrecedoras. Ele trouxe até 2 exemplos aqui. Uma delas, a Ozempic. Perfeito. Essas são as medicações que temos hoje em dia, as mais modernas aqui no Brasil, para o tratamento da obesidade e do sobrepeso. Elas conseguem, claro, não vai ser 100% eficaz para todo mundo, mas uma média de perda de peso em torno mais ou menos de uns 10%. Então, para aquele paciente que tem apenas um sobrepeso, uma obesidade mais discreta, ela consegue trazer o paciente para fora da faixa de sobrepeso, para fora da faixa de obesidade. Agora, em casos de obesidade mais grave, esse tratamento ele ajuda também complementando, mas muitas vezes ele não é suficiente. Daí a importância de ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, psicólogo, endocrinologista e, quando necessário, também a presença do cirurgião. Perfeito, doutor Eduardo. Quero muito agradecer a sua participação aqui ao vivo, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada também a você que mandou perguntas e certamente a gente vai voltar neste assunto em outras oportunidades aqui no N1. Obrigada, sempre muito bem-vindo. Uma ótima tarde.